Oi, eu ando um pouquinho reflexiva por esses tempos e eu decidi vir aqui falar a diferença dos 15 para os 18. Mas lembrando que esse vídeo não é regra, é a minha experiência, é um vídeo mais pessoal assim, diferenças que eu percebi em mim dos meus 15 para os meus 18. A maior diferença que eu percebi em mim foi em relação a mudanças. Eu tinha pavor de mudar e não me reconhecer mais. Eu tinha pavor de mudar algo em mim e simplesmente olhar e me perguntar quem que é essa pessoa. Eu digo isso mais no quesito aparência, porque foi assim pra mim. Eu tinha medo de usar muita maquiagem pra ir pra escola e um dia acabar desleixando assim e não indo de maquiagem e as pessoas olharem e ficarem, meu Deus. Então, durante ali o período dos 15 anos, eu não ia maquiada pra escola. Só que foi quando a chavinha começou a virar na minha cabeça, que foi quando eu comecei a me comparar. Porque foi quando eu mudei de escola e eram pessoas totalmente novas e eu não tava acostumada com ninguém dali. E tava todo mundo sempre bem arrumado. Todo mundo? Gente, eu não lembro que foi um trauma, meu cérebro quis esquecer. Da minha sala eu não sei, mas da escola as meninas iam bem arrumadinhas. Na minha sala eu não lembro e eu agradeço o meu cérebro por ter esquecido. Eu queria ser o mais natural e mais orgânica possível. Sabe, eu queria exalar uma beleza natural, coisa que eu não tenho. Eu queria ser natural, então se as pessoas tivessem que me achar bonita, iriam, e se não, é poucas. Mas com certeza eu ia me sentir mal se não me achassem bonita. Então, assim, não tô te entendendo. Tatuagens. Eu não queria fazer tatuagens. Não é que eu abominasse a ideia das tatuagens, mas eu não queria algo permanente no meu corpo pro resto da vida. E que ia ficar lá pra sempre. Essa ideia me assustava. Eu tinha medo de pintar o meu cabelo e simplesmente ele não voltar mais pra cor natural dele. Também eu tinha muito medo de estragar o meu cabelo, porque ele era cacheado. Progressiva, então, tava fora de cogitação. Depende do momento da vida. Depende do momento. Mas progressiva estava fora de cogitação, realmente. Piercings não é que eu era contra, mas também a ideia de, tipo, ter um metal atravessando a sua pele. Um negócio, um metal no meio da sua cara. E aí eu fiz 16. E aí eu comecei a me comparar. Só que eu entendi que estava tudo bem mudar. Tanto no quesito aparência, como no quesito personalidade. E eu comecei a querer me sentir bonita sempre. E eu percebi que eu me sentia bonita quando eu me maquiava. Outra coisa sobre maquiagem, eu não queria depender da maquiagem pra me sentir bonita. Então eu tinha medo de usar maquiagem todos os dias. E aí simplesmente, quando eu desleixasse, eu me senti feia, não consegui mais ver beleza natural em mim sem a maquiagem e também as pessoas iriam estranhar e não sei o que. Eu entendi que a maquiagem servia pra realçar certos pontos em mim. E eu nunca usei a maquiagem pra me esconder ou algo do tipo. Tanto que a minha maquiagem continua sendo a mesma desde que eu comecei a fazer maquiagem. Porque é uma coisa simples, é só um corretivo, um blush e o rímel, e acabou. E o gloss que não pode faltar. E é só isso que basta pra eu me sentir bonita. Mas não que eu também não me sinta bonita sem maquiagem. E aí, eu comecei a me maquiar pra ir pra escola. Eu me maquiava na escola porque eu chegava atrasada todo dia. E aí eu fiz piercings. Eu furei a minha orelha, o segundo furo, que eu queria furar há muito tempo. Eu fiz um piercing no hélix e eu coloquei um piercing no nariz. Ano seguinte eu fiz outro piercing. No ano seguinte, outro. E no ano que eu fiz o outro do nariz, eu fiz 3 tatuagens. Babado. E aí no seguinte, eu alisei o meu cabelo. Pra você ver como eu aceitei e abracei as mudanças que eu tanto abominava. Claro que se eu soubesse que a maquiagem ia me ajudar em questão da autoestima, que ia me trazer um pouco mais de confiança, eu teria começado a me maquiar antes. Mas acho que todas essas minhas crenças, esses meus pensamentos,
me trouxeram a ser quem eu sou hoje. Foi uma coisa que eu tive que sentar comigo mesma e refletir. O porquê que eu não vou usar maquiagem? Por que eu abomino tanto? Por que eu não vou pintar o meu cabelo? Por que tatuagem é tão assustador? Então foram momentos de reflexão que eu tive comigo mesma que foram muito importantes para eu poder me conhecer melhor. E através desses momentos de reflexão e de eu me conhecer melhor, eu aceitei que está tudo bem mudar. E você pode mudar o que não te agrada em você. Isso não vai fazer você ser menos você. E hoje eu sou a favor de toda mudança, entendeu? Seu cabelo não tá mais te agradando? Muda. Você tá achando sem graça? Amiga, faz uma tatuagem. Porque tinha toda aquela questão de eu querer ser natural. Só que eu não me achava bonita naturalmente. Não 100% do tempo. Mas eu sendo natural 100% do tempo, eu não tinha confiança, eu não me achava bonita o tempo todo. Então eu pensei, não tá te agradando? Muda. Então, como eu citei, autoconhecimento é importante e é uma coisa que eu tive nessa transição dos 15 aos 18. Então, assim, saiba quem você é e seja verdadeiro a isso. Eu digo no quesito de personalidade, saiba quem você é, saiba o que você gosta, o que você não gosta, que assim as pessoas não vão poder ditar isso por você. Só que isso não vai impedir delas tentarem. Só que se você se conhece o suficiente, você não vai deixar aquilo te afetar ou te moldar de certa forma. Então, nesse período, eu aprendi a separar o que as pessoas diziam que eu era do que eu realmente era. O exemplo disso era minhas amizades na escola. Tinham uma visão de mim pré-pandemia e eu era também muito nova. Então, quando a gente voltou da pandemia, minhas amigas ainda meio que tinham aquela visão sobre mim. E eu já não era mais aquela pessoa, eu já não me identificava mais com aquela pessoa. Então, no começo, me deixava bem chateada de saber e ver que elas ainda me viam daquela forma e me tratavam daquela forma. Só que eu me conhecia e eu sabia que aquela não era mais eu. Então, claro que me chateava, porém, eu não deixava aquilo me moldar. Outra coisa muito importante que eu aprendi é que ninguém vai viver a sua vida por você. Você acredita, menina? Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai levantar cedo todo dia e ir trabalhar por você, ganhar dinheiro por você, te sustentar. Ninguém vai fazer isso. Então, como ninguém vai fazer as coisas por você, faça aquilo que você gosta. E vai com medo mesmo, vai com vergonha mesmo, mas vai e faça. Eu não concordo 100% com aquele negócio de ai, ninguém liga, ai, ninguém vai falar de você porque tá todo mundo muito ocupado com a sua vida. Eu não concordo 100% com isso. Porque sim, as pessoas falam. Sim, as pessoas ligam. Mas no fim do dia elas esquecem. Então sim, elas vão falar, elas vão ligar, mas elas vão esquecer. E as pessoas só param de ligar quando você para de dar importância pro que elas pensam. Pois é. Então faz aquilo que você gosta, faz aquilo que te deixa feliz, porque a vida é uma só. E você vai realmente deixar de viver com medo do julgamento das pessoas? Meu amor, ninguém paga suas contas. Então vai viver. Outra coisa que eu tive que aprender, só que eu não sei se eu ainda sei lidar com isso 100%, mas eu tô no caminho, que é o quê? Aprender a estar sozinho e aprender a ser sozinho. Porque nem sempre você vai ter alguém do seu lado, seja pra desabafar ou pra sair. Então, isso é meio complicado. Isso pode ser um pouco confuso, porque do mesmo jeito que você tem que aprender a ser sozinho e a estar sozinho, você também tem que observar e ver quem tá do seu lado. Você tem que perceber que, sim, tem gente do seu lado. Então, você tem que aprender a lidar com a solidão, só que, ao mesmo tempo, você também tem que aprender a observar que nem sempre você realmente está sozinho e que você tá escolhendo ficar sozinho. E são coisas diferentes. Em 2024, eu tava passando por um período bem complicado e difícil, que eu me vi simplesmente sozinha.
eu tive que mudar de horário na escola, então eu já não tinha mais as minhas amigas. Isso foi bem no final do ano, faltando 2 meses para acabar o ano letivo. E como que eu ia fazer amizades e criar laços em 2 meses? Então foi complicado. Mas também por outras coisas que eu já vinha passando antes dessa outra mudança acontecer. Eu me vi distante, não só das minhas amigas da minha sala, como das minhas outras amigas, da minha escola antiga, da minha vida, assim, sabe? Tipo, do meu bairro, essas coisas. Eu me via distante delas. A gente não tinha mais a mesma proximidade que a gente costumava ter. Então, enquanto eu tava passando por aquele momento difícil, parecia que eu não tinha ninguém para desabafar. E eu tive que guardar muito para mim, o que me fez extremamente mal. Só que depois que eu tava um pouco melhor, eu percebi que as minhas amigas sempre estiveram ali. Elas nunca não estiveram ali. Só que eu tava tão focada em guardar aquilo pra mim e, tipo, meu Deus, eu tô sozinha, focada no que eu não tava vendo, que eu não conseguia ver que elas estavam ali pra mim e era só eu ir até elas. Porque nem sempre tudo vai vir até você. Você vai ter que ir atrás das coisas ou das pessoas. Então, depois que eu tava melhor, eu percebi que se eu tivesse ido nas pessoas, se eu tivesse procurado elas pra desabafar, elas estariam ali pra me ouvir. Só que eu não tava conseguindo enxergar isso. Então, mas foi um momento que eu tive que aprender a lidar com a minha dor sozinha. Foi babado. Não recomendo. Ai. Outra coisa também muito importante é aprender a gostar da sua companhia. Não é só aprender a estar sozinha. Você tem que aprender a gostar de ficar sozinha com a sua própria companhia. E você não pode deixar de viver experiências com medo de estar fazendo algo sozinho. Um exemplo disso foi o show do Jackson, que eu iria sozinha. Você acha mesmo que eu ia perder a oportunidade de ir no show do Jackson Wang from China porque não tinha ninguém para ir comigo? Jamais, meu amor, porque no ano passado eu perdi o show do Back Here. Por quê? Porque eu tava com medo de ir sozinha. E eu me arrependo amargamente todos os dias da minha vida de não ter simplesmente feito a loucura de ter ido no show do Back Here sozinha. E às vezes é estando sozinho que você conhece pessoas. Porque você vai ter que sair da sua zona de conforto. Se você tá com suas amigas, ou uma amiga só, você não vai se dar a oportunidade de conhecer alguém ali no momento. Então, eu fui no show do Jackson sozinha e foi maravilhoso. E eu fiz amizade com uma diva querida. E a gente está planejando de ir em show juntas. Então, assim, agora eu ganhei uma amiga de show. Você me entende? Então, assim, não deixe de viver experiências com medo de estar sozinha. Você só vai se arrepender. Experiência própria. E a última coisa que eu aprendi muito recentemente, esse ano, é que nem sempre as pessoas que a gente escolhem a gente. Eu sei, é triste, mas você tem que aprender a lidar. Por quê? Porque é a vida. A vida é assim. Você já parou pra pensar que outras pessoas vivem essa situação com a gente? Elas escolhem a gente, mas a gente não escolhe elas. Então, assim, a vida é assim. Só que aí você vai ter que colocar na balança e ver se faz sentido pra você, se tá tudo bem pra você não ser prioridade daquela pessoa. Eu digo isso mais pela questão de amizade, mas isso se aplica a qualquer pessoa na nossa vida. Então aí você tem que ver se tá tudo bem pra você não ser prioridade daquela pessoa. Você ainda vai querer continuar ficar naquela relação? Porque eu acho meio difícil hoje em dia achar algo tão recíproco assim, em questão de amizade. Não tô falando que é impossível, mas que a pessoa te escolhe, você escolhe a pessoa e que vocês se priorizam na mesma porcentagem. Porque imagina se a gente fosse deixar de ser amigo, por exemplo, de todo mundo que a gente não é prioridade. A gente vai acabar sozinho. Eu digo no quesito prioridade, não no quesito consideração. Porque tá tudo bem você não ser a prioridade daquela pessoa. Isso não é falta de consideração, porque as pessoas ainda podem ter consideração por você, mas ainda assim você não é a prioridade total delas. E tá tudo bem.
Eu tenho amigas que eu não sou a prioridade delas, mas a consideração tá ali, a consideração existe. Pra mim, tá tudo bem, contanto que não falte a consideração. Ainda tenho carinho e o respeito. Ok, eu não ser a prioridade. Bom, eu acho que foi isso, alguma das mudanças do meu pensamento dos meus 15 para os meus 18. Então, foi isso. Kisses, bye!